um pouquinho, tá, gente? Porque eu esqueci de colocar para gravar aqui, tá? Então, então, a gente vai iniciar aqui a aula 2, né? A gente vai trabalhar o slide 5, né? E vamos falar um pouquinho, entre os padrões da qualidade da água, a gente vai falar dos parâmetros físicos, né? A gente vai, inclusive, apresentar para vocês alguns experimentos, tá? Eu vou mandar esse link, né, dos experimentos, né, que tem no YouTube, de como é feita a análise de alguns parâmetros, tá? Eu vou mandar o link para vocês. Assim que terminar a aula aqui, eu já vou mandar o link para vocês, porque ela vai complementar essa aula, tá? Eu vou falar do parâmetro, ver como é desenvolvido, e o vídeo vai explicar como é feita a análise, tá ok? Inclusive, eu já coloquei lá no Cigar todos os links, tá bom? Inclusive, lá no Cigar vai ficar completo todo o material, tá? Então, sempre que possível, consulte o Cigar, vai estar sempre algo novo, algo a mais lá também, tá? Então, parâmetros físicos, né? Aí faltou um R aqui, tá? O objetivo é do indicador, né? Então, o parâmetro físico, ele é um indicador também que é considerado uma variável, né? Então, ele tem o propósito aí de estabelecer as condições de uso da água para consumo, principalmente público, né? Então, a gente vai analisar esse parâmetro físico e vai dizer, olha, essa água está apta a ser consumida. Só que, como a gente é profissional da área ambiental, a gente precisa ir além. A gente precisa também saber se esse parâmetro interfere no lançamento do efluente, né? O que é esse efluente? Efluente é a água residuária que foi é, digamos, eliminada da indústria, né? Ela não era mais usual para ela, né? Então ela foi descartada. Não somente o efluente, mas pode ser também o esgoto, né? E da agricultura, né? Então ele foi descartado esse efluente e então ele vai sofrer um tratamento. E na hora quando essa água tratada vai ser eliminada por corpo receptor, né? Por rio ou por algum local, ele tem que estar também dentro do parâmetro, né? Ele não pode ser lançado de qualquer jeito, tem que ser feito o tratamento antes, tá ok? Então, esse parâmetro físico é importante, né? Fundamental, porque ele já dá um indicativo de algumas questões para a gente, como a gente vai ver logo mais. Então, quando essa água ela apresenta algum tipo de impureza, né? Significa dizer que ela pode estar com seus valores superiores, né? O que é estabelecido pela norma. Aquela norma que eu falei lá do CONAMA, da potabilidade da água, né? Que é a portaria lá do Ministério da Saúde, né? Quando eu estou me referindo que ela está com valores superiores, é porque a norma já determina um valor específico, né? Se ela estiver acima, é porque ela está inadequada, tá ok? Então, geralmente, né, os parâmetros mais importantes, é o que a gente vai ver aqui um pouquinho, são sobre a cor da água, sobre a turbidez, a temperatura, condutividade, sólidos, né, que são vários, o sabor e odor. Então, esses basicamente são os mais importantes, são os que aparecem na norma, tá? Então, eles têm um limite ali para ser considerado de qualidade, ou seja, essa qualidade que estou me referindo é quando ela está apta a ser consumida ou quando ela está apta a ser lançada aí no corpo receptor, ou seja, a ser descartada, né, depois que ela é usada na indústria, ok? Aqui tem umas fotos, né, de alguns equipamentos e algumas situações aqui que para a gente lembrar, né, colocar na nossa cabeça como funcionam esses parâmetros químicos. Por exemplo, aqui vocês conseguem ver a minha mãozinha aqui no slide? Vocês observam uma mãozinha ou não? Sim. Tá, então, vocês estão vendo aí a mãozinha aí, né, ó? Aqui tem um recipiente, né, que a gente pode considerar uma ferramenta, um equipamento, que faz a análise já de uma água, né? No caso aqui é um cone em off, né, que é o nome dele, né, um cone, né? Você pode perceber que ele vai afunilando lá no final e a gente pode, digamos, anotar aí a quantidade de sedimento. Então ele tem a função de a gente medir a quantidade de sólidos sedimentáveis, né? Então na norma tá lá, eu não coloquei aqui, né? A gente talvez não fale muito dos sólidos sedimentáveis, né? Mas
Esse equipamento aqui, ele faz análise. É bem simples. Coleta lá a água, e aí ele vai decantar por 1 hora. A gente vai ler aqui, ó, no final, a quantidade que ficou decantado aqui, ó. Aí é uma análise para saber os sólidos sedimentáveis. Lembre desse nome, sólidos sedimentáveis, porque eu vou falar outros termos lá na frente em relação a sólido, tá? Então, é muito simples, né? Coletou, esperou 1 hora e vai fazer a leitura. Aí, a partir disso, vai comparar na norma. Se tiver acima de 1 miligramas por litro, significa dizer que tem muito material sólido, muita matéria orgânica aqui na água, então ela está inadequada para consumo, para criar peixe, para da qualidade dela, né? Então, esse é o primeiro, digamos, equipamento, né? Que a gente ia ter contato, digamos, no laboratório, né? Ia fazer isso aí de forma bem tranquila, tá ok? Aqui embaixo tem um disco. Vocês conseguem ver esse disco aqui, que tem uma cor preta e branco, né? Aqui tem enroladinho uma fita. A gente fala de disco de SEC. Disco SEC. Ele tem a função de medir, digamos, os sólidos que tem na água, que a gente fala de turbidez. Eu vou falar mais na frente lá de turbidez, tá? Então, a gente coloca ele no rio, no lago, num tanque e vai submergindo, né? Aí a gente vai ler lá na fitinha lá quanto até quanto a gente mediu, né, de altura da água, a gente consegue visualizar esse disco, essas cores preto e branco. Ó. Quando a gente não visualiza mais, a gente lê lá na fitinha, aí a gente coloca lá 50 centímetros, 1 metro, né? Mas 1 metro já é muito, né? Então, 20, 30 centímetros, ou até 1 metro, e a gente pode anotar diretamente lá na fitinha. É uma coisa bem simples, né? Que a gente vê a turbidez da água, ou seja, se a água está muito escura, se tem muito sedimento, se tem muita argila, né? Então a gente já pode, com esse materialzinho aqui, disco de SEC, que é o conhecido, para a gente ver a turbidez da água, né? Para saber se a água está turva, né? Eu acho que você já viu esse termo, água turva. Mas quem não se recorda da água turva, nós temos aqui 3 copinhos, ó, e dois Enermai aqui, ó. Né? Nós temos aqui no lado 3 beck, né? Que eu falo de copinho, né? É um beck, nós temos um laboratório, né? A vidraria, né? Mas aí, quando nós tivermos a oportunidade, nós vamos lá no laboratório, a gente vai conhecer, né? Os vidros. Mas nesse caso aqui é um beck, aqui é o Enermaia, né? Que é tipo um vidrozinho, né? Tipo tem uma meio gordinho para baixo e mais fino para cima, né? Então é o Enermaia. Então vocês percebem que a água tem diferentes cores aí, ó. Então a água aqui está mais clarinha, essa outra aqui já está mais escurinha, e essa aqui está meio amarela. Significa que ela já tem uma cor. Então, visualmente, já posso dizer que essa água não está boa para beber. Ela está amarela, né? Então a água ela tem que ser transparente, né? Ela não pode ter cor, sabor, odor, que eu coloquei lá no primeiro slide. Então, visualmente, já posso olhar aqui e dizer, olha, essa água aqui está turva. A turbidez dela está alta. Tem muito sedimento, né? Então, ela não está boa para consumo. Ok? Mas eu só olhando aqui, eu tenho uma ideia, né, que a água já tem cor, já está inadequada, mas eu tenho que saber qual é a quantidade de sedimentos que eu tenho aí na água. Aqui nesse primeiro, no cone INHOF, né, eu já olho aqui, já leio, já tenho, ele tem tipo uma escala milimetrada aqui, ó, né, a gente lê visualmente aqui. Mas aqui eu não sei quanto tem de turbidez. Eu não sei qual é a condutividade, eu não sei qual é o pH, eu não sei qual é os nutrientes que tem aqui, então eu tenho que fazer análise. Aí eu trouxe aqui alguns materiais, né, alguns equipamentos. Por exemplo, aqui, ó, é tipo aquela máquina de cartão, né, de crédito, né? É uma máquina muito simples, né? A gente fala que é um turbidímetro portátil. Eu faço uma coleta, eu coloco uma cubeta, coloco aqui dentro, ó. Não sei se vocês veem aí o mousezinho. E aí eu fecho e faço a minha leitura aqui no display aqui, ó. Claro que eu tenho que limpar direitinho, fazer certinho, né? Colocar aqui. E aí eu fecho e já leio minha turbidez da água aqui automático. Lá no campo eu já levo esse equipamento e já faço a leitura, tá? Eu falo de equipamento portátil, né? Quando a gente leva, tem vários equipamentos, aqui tem outro, ó. Aqui a gente já vê a condutividade da água, ou posso ver vários parâmetros, né? Aqui também, eu já vou em campo, já vejo essa leitura direta, que eu falo de
equipamento portátil. Tem muito agora, né? Tem menorzinho, tem tipo uma canetinha, então agora está muito dinâmica essa questão, a tecnologia está muito forte. E aqui nós temos, digamos, o mais antigo, entre aspas, né, que nós temos lá no laboratório, inclusive, né? Esse aqui é um condutivímetro, né? Como eu estou falando só dos parâmetros físicos, eu trouxe só os equipamentos relacionados aos físicos, né? Nós temos aqui um pH, que é similar a esse aqui também. Então, esse aqui é o condutivímetro, que a gente faz análise da condutividade, eu vou explicar lá na frente o que seria isso. Eu posso também fazer análise da temperatura. Nós temos lá no IFPA, estão até meio quebradinho, né? Mas a gente tem o contato com esse material lá, com esse equipamento, para a gente fazer esses parâmetros físicos, né? Que são, digamos assim, parâmetros mais tranquilos, e não envolve uma tecnologia muito apurada, avançada para a gente fazer análise. Tranquilo, pessoal? Posso prosseguir? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Então, agora, gente, a gente vai falar da turbidez, né? Nós temos aqui cor, turbidez, temperatura. Eu vou falar da turbidez, temperatura e condutividade nesse slide. A gente vai ficar devendo cor, sólidos, né? E sabor e odor, né? Porque não tem como eu trabalhar todos, né? Senão a gente vai se alongar muito, mas vocês entenderam a dinâmica de um, vocês já vão entender a dinâmica dos outros processos. Então, vamos iniciar com turbidez. Alguém já ouviu falar aí nesse termo aí, turbidez? Coloca lá no chat. Alguém já teve esse contato? Questão de a imagem ficar embaixada, né? Já Já tiveram? ouvi também falar. Já ouvi falar. Vocês chegaram a ver em química aí, vocês estão vendo química ambiental, né? Mas vocês não estão vendo esses parâmetros, né? Não, não. Tá. Porque a química, gente, ela é interessante porque ela trabalha meio que junto, né, com a qualidade da água. Porque, digamos, vocês vão fazer a diluição de alguns produtos, né? E aí vocês vão precisar aqui. Mas está tranquilo. Não se preocupe que as outras disciplinas elas vão se complementando também, tá? Quando vocês verem lá gerenciamento de efluente industrial, vocês vão ver de novo isso. Então, a turbidez, gente, ela é basicamente uma luz, né, que atravessa a água. E se ela tiver algum obstáculo, ela vai desviar. Então, o aparelhozinho aqui que eu mostrei para vocês, ele vai fazer essa leitura desse desvio. E se a luz desviar muito, significa que tem muito material, a água está turva, está cheia de sedimentos, está cheia, digamos, de terra nela. Então, o equipamento vai ler esse grau de desvio de forma automática lá no display, né? Ou ele vai ver naquele disco sec, né? Que a gente vai submergindo lá o disco, vai ter um momento que a gente não vai enxergar. Se a gente colocar lá a 10 centímetros, a gente não vê mais o disco, então a gente vai dizendo, tem muita terra aqui, tem muito material, então a turbidez está alta. Mas a gente pode ver de forma precisa lá no equipamento. Então, a turbidez é relacionada à água turva, a água que está amarela, né? Que está com muita terra, por exemplo. Quando eu falar terra, eu vou falar argila. Quando eu falar argila, é terra, aquela terra que a gente está acostumado a ouvir falar, né? Então, a argila é o termo correto. Ou silt, né? Que o silt eu posso comparar ela como fosse uma lama, né? Então, quando eu falar assim, argila, muita argila, silt, a gente sabe que eu estou me referindo à terra que está lá na água, como a gente vê, né? No rio, né? Água escura, às vezes tem muita matéria orgânica. Aí eu vou ler essa matéria orgânica através lá do meu cone-in-off, né? Eu vou ver lá o sedimento. Aí eu quero ver se ela está muito escura, se tem muita terra, muita argila, no meu equipamento chamado turbidímetro, tá? Então, as fontes natural de turbidez é a rocha. Rocha o que é? É a argila, esse silt, é a areia, é essa terra aí, tá? Então, quando eu tiver muita rocha diluída lá na água, né? É uma fonte natural, né? Então, ela pode estar turva. E também se tiver muita alga, né? Plantas, né? Matéria orgânica também, ela vai ficar escura, né? Ou micro-organismos, né? Acho que micro-organismos são esses. Pode ser as cianobactérias, as cianofícias, né? Vocês já ouviram falar nas cianofícias lá
na Praia de Beja, que eu vi numa reportagem, tá cheio lá, né? Então, essa que está lá na Praia de Beja, esses são micro-organismos, são as algas, né? Então, lá que a gente fala de algas azuis, tem um monte de nome aí, né? Então, são micro, né, materiais que pode ser uma bactéria, pode ser um nutriente, tem que ter alguma coisa que vai atrapalhar a passagem dessa luz, né? Então, aí vai desviar. Por exemplo, quando eu ver que a turbidez está alta, eu vou começar a pensar, poxa, então essa aqui tem muita argila. Não, mas não está parecendo argila aqui. Aí eu posso dizer, então é muito micronutriente, digamos, a água está cheia de cálcio, né? Ela tem muito cálcio essa água, ela tem muito ferro. Então eu começo já a duvidar e investigar outros parâmetros para me entender esse, tá? As fontes, né, humanas, né, que a gente fala de antropogênica, são principalmente as águas residuárias doméstica e industrial. Por exemplo, o nosso esgoto que está produzindo, né, a gente manda muito material, fezes, urina, resto de alimento, né? Então, são nutrientes que vai proliferar, né, outros micro-organismos e com isso vai interferir aí a turbidez da água. E a indústria é uma inúmero de indústria aí. Se nós pensarmos aqui na hidro, né, aí não fica difícil a gente entender, né, a quantidade de materiais que é depositada no rio, né? Às vezes represa, não deixa ir para o rio, mas acaba indo, muitas das vezes, e aí provoca uma série de problemas, como é o caso agora da Praia de Beja. E, novamente, o micro-organismo que a gente cria, digamos assim, né? Através das nossas fezes, e de outros processos. E a própria erosão, né? Processo natural, né? Que existe também, mas que muitas das vezes, pela construção de casa, né? A gente acaba acelerando esse processo. Então, as fontes, elas são inúmeras, né? Pode causar uma série de problemas. Aí a gente pode ver aqui na imagem esquerda, né, que a água está diferente aqui, ó. Ela está mais amarela, por exemplo. Isso já deduz-se que aqui tem muita argila, muita terra, né? Então ela vai interferir na turbidez. Aqui no lado direito já é uma estação de tratamento, acho que de esgoto, tem uma água represada, e a gente vê nitidamente a água aí totalmente turva, né, amarelada aí. Porque aí tem diversos processos aí que eu não consigo identificar aí agora qual é o processo. Pode ser uma fazenda, né, que tem lá algum processo de agroindústria, e aí ela está tratando aí o seu efluente, né? Então, vocês vejam a importância de um parâmetro, né, apenas de um, né, que a gente está vendo agora, da turbidez. E com ele a gente pode fazer diversas leituras, né? Mas só que a análise de um parâmetro não é suficiente, a gente tem que analisar vários para a gente poder ter o nosso relatório, para a gente poder fazer o nosso diagnóstico, né, daquela situação. Tá bom? Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. O chat, eu vou, de vez em quando eu vou olhar aqui, mas eu não vou ficar vendo toda vez, tá? Então, gente, olha só. Então, a unidade, quando eu me refiro à turbidez, se a gente olhar lá na portaria do Ministério da Saúde, a unidade é UT, ó. É unidade de turbidez, bem tranquilo, né? Mas se eu olhar lá na resolução do CONAMA, né, principalmente do 357, a unidade que está lá é UNT. É o que mais os professores, os especialistas gostam de falar, né? A gente não vê muito ele falando de UT, unidade de turbidez. Tipo, a gente olha no material, a gente não vê quase UT. Mas a UNT é muito recorrente nos trabalhos. Então, a gente lê o UNT da seguinte forma: unidade nefelométrica de turbidez, ó, esse nome feinho aqui, nefelométrica. Então, é uma NT que vocês podem observar lá nessa resolução. É a mesma coisa, unidade de turbidez. Tá? Então, o equipamento aqui, ó, esse equipamento portátil, ele vai dar essa leitura em unidade de turbidez, tá? Aí, a importância industrial, né, porque a gente pode verificar se o excesso disso pode trazer alguma doença, né, que a gente fala de patogenicidade, só palavra complicada, né?
e toxidez, né? Então, a gente pode já fazer esse estudo porque a indústria pode levar a isso, né? Pode trazer doença para o ambiente aquático, pode ocasionar a morte, né, do corpo receptor lá. E também a gente usa como parâmetro para analisar a estação de tratamento de água, né? Então, a água a ser lançada para efluente, ela tem que ter um limite. Para vocês terem uma ideia, né? Pesquisando a norma aqui, ó, na portaria do Ministério da Saúde, a 2914, né, de 2011, ela dá um limite máximo, é o MVP, né? Valor máximo permitido, né? Quando você vê lá a norma, vê essa sigla aqui, é o valor que a norma permite para o parâmetro. Nesse caso aqui, ela tem três situações lá, né? Mas ela varia entre 0,5 a uma unidade de turbidez. Então, se ela estiver acima disso, ela está em desacordo com a norma. Então, a gente já pode, ó, então esse parâmetro está em desacordo, está muito alta a turbidez. Então, o limite dela só é 1. É bem rígido, né? E em relação lá à resolução 357, né, que fala sobre lançamento de efluente, no caso da água doce, ela permite que o efluente seja lançado até 40 UNT, ó, unidade nefolométrica de turbidez. Ó. Isso na classe doce, porque se for lá para a classe salobra ou salgada, aumenta aí esse índice, tá? Mas lembre-se, a portaria trata para a gente beber a água, consumo da água, tá? E quando vocês estiverem numa estação de tratamento de esgoto, já é outro processo. Já é 40 unidades, tá bom? Então, por isso, a gente tem que ter em mãos aí as normas para a gente fazer o comparativo. Então, aqui nós temos aqui o turbidímetro, né? Tem um vídeo mais na frente, onde ele vai explicar aí como é que é feita a análise, mas é muito simples, né? Te desenrosca aqui essa parte aqui, ó. Coloca essa cubeta, a gente fala de cubeta aqui, esse vidrinho, ó. A gente enche de água até o limite que ele pede aqui. Coloca na cubeta, liga e já faz a leitura aqui no display. Bem prático, né? Então, não tem, digamos, segredo, né, para manusear. E quando a empresa ou até mesmo o profissional adquire um material desse, vem um tutorial, vem um vídeo explicando como é o uso. Então, digamos assim, os vídeos que eu vou mostrar para vocês do YouTube é a aula prática, né? Que a gente vai fazer. E aqui o tubo o disco de SEC, o disquinho, ó. Olha aqui a fitinha, é feita de forma manual, né? Também via análise tá aqui o nome, tá SEC, tá? Aí a gente vai submergindo devagarzinho e vai até onde o nosso olho não conseguir enxergar mais essa parte branquinha aqui na água. Aí sumiu a nota aí na fita, a quantidade que ele submergiu. Tá? E aí tem uma tabela dizendo que está alta ou baixa a turbidez, né? Que é uma leitura meio assim, rústica, né? Podemos dizer assim, né? Não dá aquele valor exato. Aí num caso de não ter um equipamento, né? Não ter um material digital, usa-se esse material aqui mais rústico, né? Porque ele vem uns kits, né? Já vem lá vários materiais, aí entre eles o disco de SEC, né? Eu tenho até aqui um disco, eu tinha um kit, né? Eu tenho aqui digamos assim, zerado aí desse disco de SEC. Mas eu preferi usar aqui o digital, porque ele já me dá uma leitura já muito mais segura, né? Aí eu faço o comparativo lá na norma, bem, bem tranquilo. Tá ok, pessoal? Vocês estão entendendo? Se quiserem fazer alguma pergunta, se não estiver entendendo, vocês falem, tá? Que a gente volta. Lembre-se que vocês vão ser profissional da área ambiental, vocês vão estar no laboratório, seja da estação de tratamento de água, da estação de tratamento de esgoto, lá no laboratório farmacêutico, né, fazendo análise da água e dando ao seu relatório, né, não pode dar errado, né, então a gente tem essa responsabilidade técnica, né. Então aqui, ó, tá aí o experimento, né, tá aqui o endereço, né? Mas eu já vou colocar no grupo, já está no SIGA e vocês vão assistir. São um vídeo de 5 minutos. Ele está fazendo experimento aqui com, olha, aqui o turbidímetro, só que a gente fala que é um turbidímetro de bancada, né? Porque ele é maior, ele tem uma tendência de ser mais preciso, né? Ele vai estar aqui livre de poeira, livre de qualquer ambiente externo que possa comprometer a leitura, né? Aí tem lá os tubinhos, é a mesma dinâmica, enche ela da amostra, já leva, né? Já coloca aqui no equipamento, liga e já faz a leitura direta. Aí ele explica lá outros processos, né?
e vai ajudar vocês a entenderem, tá? Então, aqui só um comparativo, né? Aqui, 2 copos, né, com uma água mais amarela, né, e a água transparente aqui, ó, tudo certinho, né? A gente já no olho a gente já diz, olha, essa água não presta, né? Então, isso aí a gente já está até acostumado, né? Não precisa nem ser técnico para responder isso, né? Mas então é bem tranquilo, assista um vídeo, eu vou já colocar, assim que terminar a aula, vou colocar lá para vocês. Seria essa aula prática que nós ia fazer no laboratório. É claro que a gente não tem esse equipamento lá no FPA, tá? A gente tem um mais rústico, né? E a gente está ainda querendo se estruturar, melhorar, né? Justamente para a gente fazer as pesquisas, né? Tá levando vocês para o laboratório para a gente estar estudando, vendo os resultados, né? Então, assista o vídeo, bem tranquilo, 5 ou 6 minutos aí. Então, esse lá é né, o tubidímetro de bancada, e eu trouxe aqui um tubidímetro digital, né? Igual aquele daquela foto, né? Só que ele é o mais atual, né? Mas é o mesmo formato, bem simples, né? Ele vai explicar como calibra, como coloca água, como ele faz todo o processo aqui, também bem simples, né? Eu vou colocar lá para vocês. É como eu disse, né? Assim que vocês adquiriram um equipamento desse ou estarem no laboratório, vocês pesquisam que a própria fábrica já manda o tutorial, já manda o vídeo, dá assistência, né? E aí vocês não vão ter dificuldade de ter acesso ao equipamento para fazer as análises, né? O que a gente precisa saber o que é turbidez, né? Para que serve, né? Então, como é que eu analiso esse parâmetro, né? Ele tá de acordo com a norma? Está desacordo? Então, eu tenho que dar essa resposta, né? Porque para fazer leitura, qualquer um faz, né? Só que eu tenho que fazer o relatório, fazer o diagnóstico e assinar lá a minha responsabilidade técnica, tá? Daí, aqui tem, né, os slides, já vou deixar disponível para vocês também. Aquilo que eu falei, eu queria fazer algumas correções, caso fosse necessário, mas assim que terminar a aula, já vou deixar disponível também os slides para vocês, tá? Aí tem lá os endereços, né, para vocês. Então, de turbidez, era basicamente essa parte, né, que nós tínhamos para falar para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta aí? Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam? Me respondam aí se vocês entenderam. Então, vocês têm que me dar feedback, né? Porque aí eu posso estar indo num caminho aí que talvez, não sei se vocês estão compreendendo. Até agora vocês entenderam esse processo? Alguém já conseguiria fazer uma análise de turbidez? Sim ou não? É claro que você vai assistir. Já assisti o vídeo mais umas 2 vezes. Tá. O vídeo Mas vai. tá indo, professor, continue. Tá legal. Aí qualquer dúvida, vocês parem, vocês perguntem, né? Porque eu acho interessante a gente aprender realmente, né? Não adianta a gente estar esse momento aqui, mas não, vocês não estarem entendendo. Então, outro parâmetro extremamente importante é a temperatura. Ela é muito simples de fazer, de se medir, né? Basta ter um termômetro e vou lá, coloco na água e tenho o meu resultado, tá? Assim como a gente pode ter um termômetro, agora tem até os termômetros a laser, né? Que é mais prático ainda, né? Porque às vezes aquele termômetro digital que a gente colocava debaixo do braço, na boca, etc., a gente tinha até uma certa, um certo erro de leitura, né? Agora com esse digital não, coloca lá e já lê, né? Que agora virou moda, né? Inclusive, o pessoal até recomenda que a gente tenha isso em casa, né? É o mesmo que a gente pode usar para fazer, inclusive, a medição da temperatura da água. Então, ela é muito simples, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui um termômetro digital. Olha aqui, ó. Tem também o manual, né? Um termômetro que a gente coloca na água ali, manualmente. Tem agora esses agora laser, né? Que é a moda agora, né? Então, é muito simples de fazer a análise. Tá? Então, aí a gente vai verificar, né, a intensidade do calor, né? Da temperatura, do calor da água. E aí ele tem diversas influências, né? Então, se a temperatura da água estiver acima do permitido, da normalidade, né? Ela vai provocar diversos problemas aí. Ela vai interferir na densidade da água, na viscosidade, no oxigênio que está dissolvido na água. Ela vai interferir na leitura do cloro da água, do fluxo da água, do pH, né? Então, ela vai trazer uma série de situações aí
que a gente precisa dar uma olhada na norma e fazer o comparativo aí da temperatura ideal, né? Que a gente já vai falar um pouquinho lá na frente. Então, a fonte natural não tem segredo, né? Nós temos aí esses três processos aí da fonte natural, que é radiação, condução e convecção. Né? Mas, basicamente, nós vamos nos ater, digamos, à radiação solar mesmo. Mas aí há outros processos, né? Que pode interferir aí esse calor aí, né? Essa temperatura da água. E, geralmente, nas fontes do homem, né? Na fonte antropogênica, é relacionado aos efluentes, ou seja, dos resíduos que a gente libera, né, no ambiente, né? Seja na indústria, seja no doméstico, né? Então, de acordo com a água que sai, se ela tiver com a temperatura muito alta, ela vai interferir em diversos processos, né? Então, na hora que eu vou fazer, por exemplo, a medição do cloro da água, eu vou ter que saber qual é a minha temperatura certinha, para me olhar lá na norma e dizer qual é a quantidade exata, porque ela vai interferir. Se a água tiver com uma temperatura muito alta, eu estou falando muito alta, gente, mas a gente vai amarrar, digamos assim, um parâmetro, de 25 a 35 graus. Se eu tiver acima de 35, eu já vou ter uma variação no meu pH, no meu cloro, em diversos fatores, tá? Então, não tem como eu precisar qual é a temperatura ideal, tá? Eu vou dizer a temperatura limite que está lá no CONAMA, tá bom? Então, vamos aqui para outro slide. Então, a unidade do que a gente está acostumado, né, é grau Celsius, tá? Mas a gente sabe que no sistema internacional, né, a unidade de temperatura é Kelvin, né? Então, se a gente pegar artigo, material aí, principalmente americano ou de outras línguas, ele vem quase que em Kelvin. Aí eu tenho que transformar de Kelvin para Celsius, tá? Então, mas a transformação é muito simples, né? Então, não vai ter problema. Mas nós brasileiros, a gente considera basicamente grau Celsius. Por isso que a gente está acostumado, quantos graus tu tá? Eu tô com 39 graus, 35 graus, né? Mas esse grau que a gente está se referindo é Celsius, tá? Então, como eu falei, né, a importância da elevação dessa temperatura, não só da elevação, mas também da diminuição dela, ela interfere muito em muitos processos aí, como eu falei, né? pH, né, que é o processo químico, a gases, solubilidade. E outros processos aí ela vai interferir, tá? Então, para vocês terem uma ideia aí, na resolução 430 de 2011, né, que fala sobre o lançamento de efluente, né, de águas residuárias, né, no ambiente, essa temperatura da água ela não deve estar maior que 40, ou seja, ela tem que estar inferior a 40 graus Celsius. Então, acima de 40 graus Celsius, não pode ser liberado efluente para o corpo receptor. Isso é um valor, mas isso vai interferir na mistura da água, né? No tamanho desse corpo receptor. Por exemplo, não pode ter uma variação de 3 graus, né? Então, ou seja, não tem que ter aí, ele não pode chegar aí a 43 graus para ser liberado aí para o corpo receptor. Isso é efluente. Em relação à portaria, né? Até eu coloquei um limite aqui, né? Mas esse limite aqui ele varia muito, porque, por exemplo, quando eu for falar no fluxo, for falar no pH, eu me referi aqui desse 20 a 30 em relação ao pH. Eu vou lá, vai ter várias tabelas lá. Quando a água tiver a 20 graus Celsius, meu pH da água vai estar em diferentes valores. Por exemplo, pode estar 5, 6, 7. Por exemplo, eu considero o 7 como neutro, né? Mas se tiver a 20 graus Celsius, o 7 não vai ser neutro, ele vai ser menor que 7. Eu tenho que olhar na tabela lá e fazer esse comparativo. Vou fazer a medição da água, pá, e vou anotar. Aí agora eu vou fazer o pH. Aí eu vou olhar a minha tabelinha lá e vou dizer, meu pH tá ácido, meu pH tá básico ou tá neutro, de acordo com a tabelinha, entenderam? Assim como o flu, assim como cloro e outros, né? Tem diversas variações, tá? Com uma dúvida? Então, é um parâmetro fundamental. Toda vez que eu vou fazer qualquer análise, eu tenho que logo ver a minha temperatura, tá? Então, a temperatura, ela é
ela é a mola propulsora, assim como o pH, né? Então, qualquer variação nisso daí vai interferir. A gente pode pensar na gente, né? Se a gente tiver com uma temperatura chegando lá a 39, 40 graus, a gente está com algum problema, né? A gente está com uma inflamação, a gente está doente, né? Então, a gente não pode desequilibrar, né? Ficar com uma temperatura muito baixa, né? Que senão eu vou estar aí doente, vou estar com algum problema. Assim como o pH, né? Se o pH do meu sangue estiver lá 8, eu já estou quase morrendo. Então, ele são parâmetros aí muito importantes aí para tudo, né? Principalmente também agora para a água, né? Então, aí, como eu coloquei esse aviso aí, os resultados devem ser analisados em conjunto com outros parâmetros, né? Então, eu não posso dizer que a temperatura está assim, já dizer, não, eu vou dar esse diagnóstico. Eu vou ter que ver como fazer o meu comparativo lá na resolução lá do CONAMA e também na portaria aí 2914, tá? Que essa portaria aí é sobre a potabilidade da água, né? Os parâmetros que a gente tem que ter para a gente beber a água. Eu tô falando, essa portaria é em relação ao consumo da água para a gente beber, né? Mas se eu quiser usar ele lá para me fazer água mineral, essa portaria já não vale, já é outra. Se eu quiser ter uma água subterrânea, usar lá para hemodiálise, já é um outro parâmetro, né? Então, essa portaria ela só trata disso, tá? Aí nós temos aí nosso equipamento muito simples, né? Bem tranquilo da gente fazer essa análise, ok? Aí eu não trouxe, eu acho que não precisa ter um vídeo, né, para gente fazer isso aí, é bem tranquilo, basta colocar aí esse eletrodozinho aí, ó, a pontinha dele submersa, nesse caso aqui já faz a leitura, bem tranquilo, tá? Até aí tranquilo? Alguma dúvida? Então, olha só, gente, nós já vimos dois parâmetros, a turbidez, né, a temperatura, e agora a gente vai ver a condutividade. Nós ainda temos outros, né, sólido, sabor, odor, cor, né, que a gente vai, digamos, ver em outro momento, tá? Mas a gente sabe que a dinâmica é assim que funciona, né? A gente tem o equipamento, a gente vai fazer a leitura e vai fazer o comparativo lá na norma, né? Se eu tô, para que eu estou usando essa minha água, né? Eu estou usando para produzir alimento, eu estou usando para mim fazer um tratamento médico, eu estou fazendo para mim beber essa água, para mim envasar para vender como água mineral, né? Então, eu vou ter lá o meu equipamento que é o mesmo, mas o objetivo do uso dessa água pode ser diferente, né? Então, a gente tem que fazer comparativo com a norma, né, que a gente está trabalhando. Eu estou trazendo muito em relação ao consumo humano, né, digamos, é uma prática mais usual que a gente tem, mas vocês podem estar trabalhando aí em diferentes setores, né? E aí tem que saber fazer o manuseio do equipamento e a leitura, né? Fazer o comparativo com a norma, tá ok? Então, nessa aula a gente vai encerrar com esse parâmetro aí, com a condutividade, tá? Um parâmetro fundamental para quem for trabalhar, digamos, na indústria, para quem for trabalhar aí numa estação de tratamento de efluente, né? Vocês vão ter essa disciplina, né? A gente vai voltar aí novamente com essa leitura aí do condutivímetro. A gente trouxe, né, para a gente ampliar aí as ideias, né? E entender que esses parâmetros vão além, né, daquela água que a gente pensa para beber, né? Você está pensando na água para beber, mas a gente sabe que tem outros fatores aí que a indústria pode solicitar da gente, e a gente, como profissional, a gente tem que estar apto, né, a dar resposta, a fazer análise, a fazer o laudo, né, a trabalhar dentro do laboratório, a desenvolver todos os processos. Então, a condutividade, né, então, condutividade elétrica, né, então a condutividade vem disso, né, de elétrica mesmo. Então, ela vai medir aí a concentração de sais dissolvido, né, o sal que está, sais, né, não é sal, tá, é sais, eu já vou dizer para vocês. Sais dissolvidos que está na água. Eu tenho uma água e está misturado aí esses sais dissolvidos. Quais são esses sais dissolvidos que eu estou me referindo aí? Quem quer responder aí? Alguém conhece algum sais que pode ter na água? Quem é que pode dar um exemplo aí? Esses sais, eles basicamente podem interferir aí essa corrente elétrica da água, né?
Quem que pode dar um exemplo aí de um sal? Magnésio é um? É um magnésio. E ele está na forma aqui de bicarbonato, ó, tá? Não é sozinho, né? Porque se ele for sozinho, ele vai estar neutro, né? Então ele não vai desenvolver aí corrente elétrica, né? Mas se ele tiver associado a esse bicarbonato, aí sim ele vai produzir corrente elétrica, né? Porque bicarbonato é um sal também, né? É uma mistura aí. Alguém mais pode dar um exemplo? Se lembra de algum? Por exemplo, sal de cozinha, o que vocês acham? Qual é o material de sal de cozinha? O cloro, professor. O cloro. O cloro é salgado, ele promove a corrente elétrica. O Vocês ferro podem até dissolvido. tirar essa dúvida, né? Ver o cloro e ver que aquilo é meio ácido, né? Aquilo, né? E que mais? O sal de cozinha, qual é o material que tem nele? Lá em química ambiental aí, vocês têm que agora puxar isso. O sal, ele é o NaCl, né? O Na qual é o nome que te dá para o Na? O Cl a gente já sabe, é cloro, né? Que vocês falaram aí, né? O Na é o quê? É o... Olha a tabela periódica. É o sódio, né? Olha aqui o sódio. O sódio é o Na, né? Que é o sódio junto com o cloro, ele forma o sal de cozinha, aquele sal que a gente tem lá em casa, na cozinha, né? Que a gente faz comida. Então, ele promove corrente elétrica. Então, se eu tiver muito sal na água, significa dizer que eu vou ter a minha condutividade alta. Aí vocês me imaginem, será que sal na água vai trazer problema para uma bomba de água? Por exemplo, se eu tiver água salgada e passar lá pela bomba, o que vocês acham? Vai acabar corroendo essa bomba, né? Porque sal lá vai encostar, lá vai trazer um problema lá e vai quebrar a bomba. Então eu tenho que diminuir o sal dessa água, diminuir essa condutividade para poder eu ter a minha operação tranquila lá da minha ET, do meu processo. Tá? Então, a condutividade é a concentração desses materiais na água. O cloro, o sódio, sulfatos aí, né, diferente. Sulfato, digamos, Na, né, Na é nitrogênio, né, que é aquela linha de nitrogênio, né, nitrito, nitrato, né. Bicarbonato, né, que está associado ao magnésio, ao cálcio, né, então ele também composto, aí ele vai se tornar salgado, vai se tornar ácido, né? Eu vou explicar para vocês essa questão de ácido, de base, quando a gente vê o parâmetro pH, né? Aí você vai entender direitinho o que eu estou falando aqui. Mas, de forma geral, aí quando a água tiver com pH aí... Professor, Oi. o professor de Química explicou isso na aula sobre a acidez e o básico. Ah, tá, do pH, né? Sim, Então, sim. perfeito, então. Então, aí você já está entendendo a minha linguagem, né? Porque a gente fala uma coisa, a gente pensa que, né? Mas então é tranquilo. Então, se a água tiver aí ácida, a gente sabe que o pH está baixo, né? Então, essa acidez ela vai corroer, né, o material, né? Principalmente se for ferro, né? Porque ela tem uma reação lá e aí vai prejudicar lá os equipamentos. Aí a gente, como técnico, tem que saber, né, esses parâmetros para a gente prevenir aí qualquer prejuízo para a empresa, né? Então, aí, também isso influencia a teor de sólidos totais dissolvido, né? Ou seja, quando esse material está dissolvido, a gente não está enxergando na água, né? Ele está meio microscópico para a gente, né? A gente não tem como olhar lá e dizer, olha, aqui tem excesso de cloro, né? Ou excesso de sal, né? É meio difícil a gente ver a olho nu. A gente precisa desse equipamentozinho aqui, ou do condutivímetro, né? Ele é bem tranquilo também. E a gente pode fazer essa análise, né? Ele é parecido com o pH-metro, né? Então, isso daí ele vai ajudar a gente a fazer o dimensionamento, né, do tratamento, né, do efluente, né, dos tratamentos que precisam ser feitos. Por exemplo, se a água tiver lá muito cálcio, né, ela vai estar, digamos, muito dura, com muito magnésio, ou muito sulfato, aí, para mim tratar essa água, ela precisa de um tratamento mais avançado. Aí eu vou ter que indicar, eu só vou conseguir tirar esse nutriente se eu tiver um tratamento, digamos, por osmose, por exemplo. Já é um equipamento que
que já é mais avançado, mais específico para fazer a remoção desse material. Então, eu preciso ler esse parâmetro e dar essa resposta. Tá ok? Aí, no caso, tem a unidade, né? Houve umas mudanças aí na parte elétrica, né? Algumas unidades, mas o que a gente precisa entender é que a unidade de leitura da condutividade é esse micro aqui com esse S grande, ó. Que a gente fala de Siemens, ó, esse S aqui, ó. Então, é micro Siemens. Nesse caso aqui, centímetro, né? Pode estar metro, mas nesse caso aqui, a leitura que a gente vai ler aqui do equipamento é micro Siemens, tá? E esse S maior aqui, esse aqui é o micro mesmo, né? Que a gente já está acostumado como um submúltiplo, né? Então, a gente lê como micro Siemens por centímetro, tá? Então, o nome que a gente pode ler lá. Mas pode estar por metro, porque quando eu for calibrar, aí ele vai dizer, olha, tu tem que estar 160 micro Siemens. Aí tem que estar por centímetro, tem que estar concatenado aqui com essa leitura, tá? Porque, no caso, quase todos os equipamentos, a gente precisa calibrar ele, né? Por isso que é bom vocês assistirem o vídeo, que às vezes os vídeos explicam lá que tem que calibrar, tem que usar uma solução, para ele estar de acordo aí, para a gente poder fazer a leitura, né? Não é só colocar lá a amostra e colocar lá a leitura e já vai ler, né? A gente tem que primeiro equilibrar o equipamento, ajustar ele certinho. Tem algumas soluções que fazem o ajuste, né? Nós temos lá no IFPA, lá um condutivímetro, na verdade tem dois, né? E aí a gente pode fazer a leitura dele, tá? Mas a gente tem que calibrar primeiro para poder fazer a leitura. Aí, gente, só para uma curiosidade, né, o condutivímetro, esse parâmetro de condutividade, a gente não tem na norma, a gente não tem lá na resolução do CONAMA, que a gente mostrou para vocês, nem na portaria. Porque o mais interessante para esse parâmetro é para a indústria, né, porque eu quero saber se ele vai trazer algum prejuízo para o meu material, né, ou também eu posso, através desse parâmetro, já deduzir que tem muito sulfato lá. Tem nitrito, nitrato em excesso. Aí eu preciso, então, indicar o meu tratamento. Olha, não dá para tratar por uma estação de tratamento convencional, por uma lagoa de estabilização. Não é adequado. Eu tenho que usar uma osmose. Tenho que usar um tratamento mais avançado, porque o efluente que sai lá tem excesso de cloro, por exemplo. Então, não tem como remover ele facilmente. Tá? Então, mas a gente tem algumas leituras aqui interessantes. Por exemplo, quando vocês vão fazer uma solução, eu vou precisar do hidróxido de potássio para mim fazer a minha alcalinidade. Eu quero determinar a minha alcalinidade, então eu preciso da solução de hidróxido ou hidróxido de cloro, ou de potássio, ou outro lá que, de acordo com o protocolo lá da análise, né, eu preciso desse material. Aí eu preciso fazer a minha diluição do meu, digamos, hidróxido de cloro. Preciso colocar ele a um mol, por exemplo, a 2 mol, a 10 mol. Aí eu tenho que diluir o meu material. Aí o que eu vou usar? Eu vou usar água destilada. Ou água deionizada. Aí eu vou pegar o meu condutivímetro e eu vou ver quanto é que está. Se eu tiver valores entre 0,5 a 3 microsiemens por centímetro, está adequado para mim fazer essa diluição. Essa água destilada, ela tá boa. Ou essa água deionizada, ela tá boa. Eu posso ir lá fazer essa análise. Agora, se ela estiver acima, ela não está adequada. Eu não posso fazer a diluição lá do meu óxido de cloro, o meu óxido de potássio. Eu tenho lá várias diluições, né? Que a gente vê, né? Para a gente poder fazer aí o material, para a gente poder fazer análise, né? A gente pode fazer alguma diluição e fazer análise. Então, aí ele vai servir lá no laboratório. Por isso que a gente tem lá no laboratório para a gente ver se a água destilada ou se a água deionizada está adequada. No caso, a água deionizada não pode ter íons, né? Eu estou falando deionizada, ela não pode ter íons. Não pode ter sal, não pode ter cloro, não pode ter sulfato. Como é que eu faço essa análise? Nesse aparelhozinho aí, condutivímetro. Para mim poder diluir lá o meu material, né? O óxido de cloro, ele está em grânulo, ele está sólido. E quando eu vou fazer a minha alcalinidade, eu preciso dele diluído a 10 mol, a 1 mol, eu não estou bem lembrado o valor. Aí eu tenho que diluir com essa água destilada, que nós temos lá no laboratório, lá um equipamento que tem a água destilada. A gente pode ir lá testar. Tá ok?
Mas ela tem muitas funções dentro da indústria, né? A gente não pode esquecer isso, tá? Eu estou falando numa prática, a gente pudesse fazer no laboratório, a gente agora ver se essa água aqui tem íons, né? A gente parava lá do equipamento, aí vamos ver aqui o condutivímetro, colocava lá, colocava aqui no back e faria, tá bom? Então tá acabando já, tá, gente? Aqui nós temos mais um vídeo, né, da aula prática, né, que termina essa condutividade. Olha aí, esse aqui, eu peguei esse vídeo, gente, por esse material que a gente tem lá no IFPA, esse condutivímetro aqui, tá? Mas tem N condutivímetros. Tem um que é tipo uma canetinha, bem pequenino, né? Esse daí é antigo, digamos, esse é o de bancada, né? Então, a gente vai coletar a amostra aqui aqui nesse vidrinho, ó. Aqui tem um eletrodo, aqui tem as soluções para te calibrar, ele vai explicar tudinho. Aí vai fazer a análise da condutividade. Alguns autores dizem que a condutividade ideal, né, para água, consumo elétrico, ela varia basicamente aí 130 a 140 graus. 130 graus não, tá, gente? Eu até coloquei aqui 134, alguma coisa microsiemens, né, por centímetro, né? Então, mas não está na norma essa questão, né? Já foi estudo já de pesquisador que chegaram a esse valor. Então, águas, ou seja, que esse limite é o limite tolerável, que não tem muito sais dissolvido na água. Então, assista novamente o vídeo, né, porque ele vai fazer parte do entendimento, ele vai explicar novamente isso que eu estou falando, e aí vocês vão aprender a fazer análise. Vocês vão guardando esse conhecimento, quando não tiver oportunidade, a gente faz a experiência. Tem um site aqui, né, que aí vocês podem estar vendo também, quem perder, guardam a slide, cria uma pastinha lá, guardo lá na matéria de vocês, quando vocês tiverem oportunidade, vocês façam, pesquisa lá o material, tá? Aqui, eu coloquei até a resposta, né, mas eu vou ajustar aqui. Aqui, gente, nós temos um exercício de treino, né, para vocês, e pesquisar, e voltar o material, esses meus exercícios que eu estou colocando dois exercícios de marcar e um de responder. Eu vou colocar no Google Formulário, que vai ser esse mesmo material que vocês vão usar para fazer a prova, para fazer o exercício, né, que eu vou colocar os mesmos lá no Google Formulário. Vocês vão já estudando, né, para entender como é que vai ser a dinâmica da prova. Tá ok, gente? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Posso interromper aqui a apresentação? Interromper, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula 2. Eu vou interromper a gravação aqui, tá? Deixa eu só fazer uma situação aqui. Não, eu vou interromper, porque eu vou